serve esta última aula, a 27ª aula de Física Geral 2, para transmitir algumas noções básicas de lasers. Para se estudarem os processos envolvidos na emissão laser, é necessária a mecânica quântica. Em muitos aspectos da física atómica e subatómica, há ideias clássicas que são úteis e são aplicáveis. Por exemplo, o modelo de Bohr, que foi o modelo que abriu as portas, de facto, à mecânica quântica, o modelo do átomo, é um modelo basicamente clássico. São elétrons em órbitas à volta do núcleo, e nós sabemos que essa visão, estando errada, proporcionou muitos resultados relevantes e que ajudaram a fazer o caminho para o desenvolvimento no primeiro quarto do século XX da mecânica quântica. E é o modelo de Bohr que eu tenho aqui representado para ilustrar o processo de absorção e emissão de luz por um átomo, que tem a ver com a excitação do elétron no caso da absorção e a desexcitação no caso da emissão. O que é significativo aqui é que, para haver esta transição, tem de o fóton obrigatoriamente ter a energia que é exatamente igual à diferença destas energias. Ou seja, EB menos EA. EB é maior do que EA. EA é uma órbita mais estável. É igual a H-μ. Se esta condição não se verificar, então pode chegar aqui muita luz que o elétron não transita. O elétron só transita se absorver um fóton que lhe permita ocupar uma órbita, em mecânica quântica orbital, mas à luz do modelo de Bohr posso falar em órbitas, uma órbita ainda desocupada. E na desexcitação dá-se o processo contrário. Emissão de um fóton exatamente da mesma frequência e regresso do elétron ao estado inicial de movimento. Nós podemos ainda representar este mesmo processo num diagrama de níveis de energia, em que temos do lado esquerdo o processo de absorção do fóton e do lado direito o processo de desexcitação, ou seja, de emissão de fóton. O que é significativo e qualitativamente diferente na mecânica quântica em relação à física clássica é que o estado de uma partícula é descrito por uma função de onda. Em mecânica clássica, o estado mecânico da partícula é descrito por um raio vetor e a sua velocidade é descrita também por um vetor. Ora, em mecânica quântica, tal não é possível. Em mecânica quântica, o princípio de incerteza impõe limites ao conhecimento da posição e da velocidade, ou do momento linear, da partícula. E essa limitação não é de natureza tecnológica. Eu não posso encontrar o elétron porque não consigo ter um instrumento capaz de me indicar a exata posição do elétron. Não é disso que se trata. Essa impossibilidade é lógica. Não se pode encontrar o elétron porque ele é descrito por uma onda. E uma onda não é suscetível de ser representada por um ponto. Temos então uma função de onda que é a solução de uma equação. Esta equação vai ser abordada com bastante pormenor nas disciplinas de mecânica quântica, mesmo nas disciplinas introdutórias. E então, esta função de onda tem toda a informação que é possível conhecer no quadro da mecânica quântica relativamente à partícula ou ao sistema de partículas. Há então uma função de onda para a partícula no estado A, há uma função de onda para a partícula no estado B, e a transição de A para B é descrita por uma quantidade onde intervém o produto psi-A, psi-B. É bem mais complicado do que isto. Em particular, intervém o complexo conjugado de um estado e não exatamente a função de onda do estado. Mas, enfim, são pormenores que não me interessa aqui abordar. Há aqui também qualquer coisa pelo meio que traz a indicação do fóton. A assinatura de fóton
tem que estar ali, de alguma forma, incluída, e há uma grandeza, que por acaso não é esta, é o integral desta, mas não importam esses pormenores. Importa só que intervém na obtenção da probabilidade de transição, intervém a função de onda do estado A e a função de onda do estado B. Isto significa que, quando há desexcitação, também há uma certa probabilidade desta transição se dar. E a probabilidade desta transição se dar, pela natureza da quantidade que descreve a probabilidade de transição, é a mesma tanto na excitação como na desexcitação. Isto significa que, se é muito fácil excitar, é fácil também desexcitar. Se é difícil excitar, é difícil desexcitar. E o que é isso de ser fácil ou difícil? É que o estado excitado tem um certo tempo de vida médio que pode variar, no caso dos átomos, de 10 levantado a menos 8, 10 levantado a menos 9 segundos, até à eternidade, que é 10 levantado a menos 2 ou 10 levantado a menos 3 segundos. Reparem, estados com 10 levantado a menos 2 ou menos 3 segundos vivem, em média, 1 milhão de vezes mais tempo do que estados com um tempo de vida da ordem de 10 a menos 9 ou 10 a menos 8 segundos. Estes que eu agora referi são estados de vida curta. Os outros são estados de vida longa e, por vezes, embora não possam ser considerados estados estáveis, a partícula pode viver aqui em cima tanto tempo que estes estados são mesmo designados de meta-estáveis. É que, para se dar a transição, não é só uma questão de energia. É também a questão de os restantes propriedades dos estados, A e B, que são descritas pelos chamados números quânticos. E pode até acontecer que uma dada transição seja possível do ponto de vista energético, mas seja inviável do ponto de vista da conservação de outras propriedades do sistema que estão consagradas de alguma forma nos números quânticos. Portanto, é esta a primeira ideia a reter. Os estados atómicos têm níveis discretos de energia. Os eletrões só podem popular certos estados de energia, isto ao contrário da física clássica, em que não há restrições para a energia em princípio. E, ocupando esses estados, os eletrões podem, por ação da chegada de um fóton ou de outras ações, podem transitar para estados de energia mais elevada. Essa transição pode ser mais ou menos provável. Pois bem, se a transição for muito provável, também a transição contrária o é. Se for pouco provável, também a transição contrária o vai ser. No caso da chamada radiação estimulada, o eletrão está num estado excitado. E da mesma maneira que, ao receber um fóton, excitou para aquele estado, agora, ao receber um fóton exatamente da mesma energia, a chegada desse fóton induz a transição para o estado inicial. E então o que vai acontecer é isto, é que vai emergir o fóton correspondente a esta transição, mais o fóton que promoveu a desexcitação. Em resumo, este é o processo de absorção. Este é o processo de emissão. Mas agora, se este que aqui está à esquerda, se chegar ao eletrão quando ele está no estado excitado, o que se dá é isto. É uma transição que corresponde à chamada emissão estimulada, em que a chegada de um fóton dá origem a 2 fótons. E agora já estão a ver o que é que acontece a estes fótons. Se eles encontrarem estados excitados, podem também promover a desexcitação desses estados, cada um deles, e então já temos 4 fótons. Esses 4 fótons já estão a ver o que é que pode acontecer. Se encontrarem estados excitados, podem promover a imediata desexcitação desses estados, e então temos 8 fótons, e assim sucessivamente. Dá-se um processo em cadeia de emissão estimulada, e o que é curioso é que o fóton que aparece com uma dada frequência
e fase, portanto, o fotão que é emitido, propaga-se na mesma direção do fotão incidente, isto é, daquele que expultou o processo, e ambos têm a mesma frequência, a mesma fase e a mesma direção. Isso leva à criação de feixes eventualmente muito energéticos de radiação coidente, a que se passou a chamar lasers, que é a abreviatura de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. E o nome diz tudo. Light Amplification. Temos uma radiação muito energética, devido aqui à emissão estimulada. Quer dizer que, da mesma forma que o fotão, quando chega a um átomo no estado fundamental, promove a excitação do eletrão para um estado excitado, a chegada de um fotão com as mesmas características ao estado excitado promove a desexcitação. Tudo isto tem a ver com o facto, antes assinalado, de a probabilidade de transição ter a ver com o produto das funções de onda do estado inicial e final. Esta quantidade que aqui aparece é a mesma que é deste fotão que aqui intervém no processo, seja um fotão de excitação, quer seja o fotão que promove a desexcitação. A diferença é que em vez de ter o psi-A, psi-B, tem psi-B, psi-A, mas na prática o número é o mesmo. Vamos então retomar, ver qual é o problema que aqui pode ocorrer. É que para haver desexcitação estimulada, tem que a população de átomos estar em estado excitado maioritariamente. Quando temos uma amostra de átomos, nessa amostra a maior parte dos átomos estão no estado fundamental, mas pode haver átomos em estados excitados. Estatisticamente, mais excitados ou menos excitados, isso pode acontecer. Ora, para haver a possibilidade de emissão laser, nós temos de inverter a população. Isto é, terá de haver mais átomos no estado excitado do que no estado fundamental. E como é que isso se faz? À custa de uma bomba de energia. Fornece energia ao sistema, o eletrão passa do estado A para o estado C e daqui passa para o estado B. E o estado B é um estado que deve ter potencialidade para emissão laser. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que deve ser um estado que viva muito tempo. Senão os eletrões estavam sempre a excitar e a desexcitar, a excitar, a desexcitar. Não, nós precisamos ter uma população que viva num estado em que esteja maioritariamente excitado. Ao fazer isto, nós estamos então a inverter a população e agora, depois de ter um número significativo, a grande maioria dos átomos excitados no estado B, então aí sim desencadeamos o processo fazendo chegar um fotão com a energia que é EB menos EA. E agora sim vai haver emissão laser. Porquê é que não se faz a emissão laser diretamente a partir de C? Porquê é que não se excita o átomo diretamente para B? A razão é simples. É porque B tem que ser um estado que viva muito. Para ele viver muito, o processo de desexcitação espontânea tem de ser um processo difícil. Mas se a desexcitação espontânea é difícil, que é para o estado viver muito, também a excitação deve ser difícil. E isso significa que temos dificuldade, porque a probabilidade de transitar daqui para aqui é pequena, a menos que haja estimulação. Mas, espontaneamente, esta probabilidade é pequena. E então, o que é que se faz? Circunscreve-se o problema da seguinte maneira. Excita-se, por exemplo, com luz branca, um átomo desde o estado A até ao estado C. E este estado C tem adjacente um estado B, para o qual a transição é rápida. Esta transição, assim e assim, é uma transição muito rápida. O estado C vive pouco tempo, mas o estado B já vive muito tempo. Portanto, o estado C é um estado que é facilmente populado e decai rapidamente para o estado B. E tendo agora a população maioritariamente excitada e os eletrões ocupar o nível de energia B,
Então a partir daí podemos iniciar o processo laser. Qual é aqui o inconveniente? O inconveniente é que, para excitarmos de EA para EC, precisamos de uma energia muitíssimo bem definida, porque os níveis são discretos, os níveis de energia são discretos. E esta energia muito bem definida pode ser encontrada, por exemplo, em luz branca. Fazemos incidir luz branca e de toda a radiação presente há um comprimento de onda que é usado para fazer a excitação. Ora, isto é muito pouco eficiente. Mas, na década de 60 do século XX, descobriu-se que havia materiais, como por exemplo o rubi, que tinham, ao mesmo tempo, estados discretos e estados contínuos. Nós então podemos excitar o rubi para qualquer uma destas chamadas bandas, portanto, já não são níveis discretos, são níveis com uma certa largura de energia e são muito fáceis de popular através de uma descarga elétrica, por exemplo, a partir de um estado fundamental. Ora, acontece que estes estados citados vivem muito pouco tempo, mas em particular o rubi possui um estado que é este, intermédio, que é de largura muito pequena, é um estado com uma energia muito bem definida. Isto é um estado-chave, um estado com uma energia muito bem definida, ao contrário destes que são bandas. Este estado e o qual o eletrão pode ir para ali, como podia ter vindo para aqui, como podia ter vindo para aqui, tudo isto são contínuos de estados e excitar como contínuo é bem mais simples do que excitar para um estado secreto. Ora, acontece que este estado, que aqui está próximo destes e é para onde os eletrões decaem e este estado vive muito tempo. Ele é difícil de popular a partir dali. Até primeiro é discreto e depois a probabilidade de transição pode ser pequena, mas já é fácil de popular a partir de cima. Podem perguntar, então, porquê é que o eletrão não vem maioritariamente daqui para baixo? Também pode vir aqui para baixo. Só que é tudo um jogo de probabilidades. Este estado tem propriedades tais que a probabilidade de transição de qualquer um estado desta banda para este estado discreto é maior do que a probabilidade de transição cá para baixo. E então, os eletrões preferem ocupar este estado excitado, que é um estado que vive muito tempo. E vivendo muito tempo, criam-se condições para a chegada de um fotão de comprimento de onda ou frequência muito bem definido, no caso do rubi, com este comprimento de onda, e então este fotão dá o início ao processo de emissão laser. Este dá origem a 2, 2 dá origem a 4, 4 dá origem a 8, e de repente temos um conjunto grande de fotões a serem produzidos numa amostra, com a particularidade de estarem todos a deslocar-se na mesma direção e com a mesma fase. Numa perspectiva ondulatória, eu tenho a sobreposição de ondas assim, 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 o que significa que a onda final vai ser a soma de todas estas ondinhas, o que significa que no final do processo eu posso ter uma energia muito, muito elevada. Há outras formas de fazer a excitação, por exemplo, nos lasers de hélio-neon, normalmente a excitação faz-se por impacto de eletrões. A chegada, em vez de ser de um fotão a excitar, é o próprio eletrão, ao bater no átomo, excitam. Portanto, o átomo absorve aquela energia e internamente o que se dá é um processo de excitação do eletrão do estado fundamental para o estado excitado. E depois de estar excitado, portanto, com uma energia correspondente a um hélio excitado, ele pode colidir com um néon, ficando exatamente com a mesma energia, portanto, dá-se a transição B-C' por colisão. E agora sim, este estado, em relação a B', tem propriedades de emissão laser. A chegada de um fotão, agora de 632,8 nanômetros, permite explotar o processo, permite que a emissão laser se inicie. Nos lasers hélio-neon,
Primeiro dá-se a excitação do hélio, depois uma transição isoenergética por colisão para o néon e, finalmente, uma desexcitação radiativa estimulada, ainda para um estado excitado. Atenção, não é de C' que se chega cá em baixo à linha, não, é de C' que vai para B', que ainda é um estado excitado do néon. Sem entrarmos aqui em contas, só em ideias gerais, por isso é que o sumário desta aula é noções básicas de lasers, vejam que isto não é possível de ser descrito à luz da física clássica. Só a física moderna, só a mecânica quântica permite fazer este tipo de descrições. De facto, a mecânica quântica tem resistido a tudo e a todos. Tem criado desenvolvimentos tecnológicos notáveis